A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Nosso bazar funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, 133, e a Rua da Praça do bairro Benfica. Prestigie o nosso bazar com roupas lavadas, passadas, seminovas, por aquele precinho. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Meus queridos, vamos estudar hoje aparências. Dúvidas, entre em contato conosco através do WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nunca esqueça do mais importante. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre aparências. Pecado, em síntese, são as extremidades de nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirmação de Jesus aos homens que somente olhavam um lado nos julgamentos e ao mesmo tempo escondiam os seus interesses, sentimentos e emoções que gostariam que não existissem. Em suma, ferramenta vital para interligar os opostos chama-se amor, porque amar é buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não dividir. O amor, ele cobre a multidão dos pecados, como falou Pedro, né? O amor, ele cria ligações profundas, ele cria elo, enquanto o ódio cria algemas, porque as pessoas ficam algemadas umas às outras, enviando dados negativos de destruição e se autodestruindo. O amor tem que ser absolutamente incondicional, porque enquanto for seletivo e preferencial, não é amor real. Então o amor deve ser estendido a todas as criaturas. Jesus fala de uma família universal, não apenas consanguínea. Quem ama realmente constitui um de nós, isto é, une, sem anular o próprio eu. O sol emite seus raios para todas as criaturas e não distribui sua luminosidade segundo o merecimento de cada um. Assim também é o amor do Mestre. Não diferencia bons e maus, certos e errados, poderosos e simples. Não separa nem divide, simplesmente ama a todos pelo próprio prazer de amar. Então o amor de Jesus é um amor incondicional. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 1. Fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação e dessa forma forjamos um disfarce que é para sermos apresentados perante os outros. Aquilo que nós chamamos de um verniz facial, né? As pessoas representam, mas na verdade não são. É uma verdadeira hipocrisia. Anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente, dizendo para nós mesmos: eu nunca sinto raiva, nunca guardo mágoa de ninguém, vestindo assim uma aparência de falsa humildade e compreensão. Máscaras fazem parte da nossa existência, porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, e não podemos fugir de nossas lutas internas. Temos que confrontá-las, porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros frente à vida. Devemos nos analisar como realmente somos. Nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. Sim, todos os transtornos enfrentados, conflitos entre pessoas, se você consegue interiormente desfazer, olha, um alicerce profundo, né? Uma escada com degraus que você vai alcançando cada vez patamares mais elevados. Se fica corroendo, olha, é só um atraso de vida. Porque você está preso no passado e o passado não tem como consertar, nada muda o que já foi. Nunca, porém, mantê-los escondidos de nós próprios, como se fossem coisas hediondas. E sim, aceitarmos essas emoções que emergem do nosso lado escuro, para que possamos nos ver como somos realmente. Por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior, é que às vezes deixamos que os outros decidam quem realmente somos nós, colocando-nos, então, num estado de enorme impotência perante nossas vidas. E é muito ruim, né, quando você é totalmente sugestionado a viver conforme os padrões de outras pessoas. O homem precisa desenvolver esse lado aí, caráter, de valores morais, seguir, sim, com boas orientações, mas não todas, né? Senão você não está vivendo, está tentando viver a vida do outro. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada. Isso não nos fará bem psiquicamente e nem ao menos nos dará a chance de fazermos autoburilamento. Deixamos de falsas aparências e analisemos nossas emoções e sentimentos, burilando-os, canalizando nossas energias, fazendo delas uma catarse de fluxos negativos, transformando-as a fim de entregá-las adequadamente. Aceitar nossa porção amarga é o primeiro passo para a transformação e nunca fugimos para novo local, empregado os novos afetos. Por isso, não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transportará em novo quadro exterior. Os nossos conflitos não conhecem as divisas da geografia, senão encarados de frente e resolvidos. Eles nos acompanharão e estarão conosco onde quer que estejamos na terra. Então, onde quer que estejamos, estará conosco. Para que possamos fazer a alquimia das correntes energéticas que circulam em nossa alma, façamos autoobservação e autoanálise de nossa vida interior, sem jamais negá-las a nós mesmos. Não tente se enganar, porque realmente isso é muito triste. Como o título disse, aparências, é viver de aparências, né? Lembra-nos que, por mais que se esforcem as más árvores para parecerem boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Também os homens serão reconhecidos não pelos aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes marcados de virtudes, mas sim por serem criaturas resolvidas interiormente e conscientes de como funciona seu mundo emocional. Somente pessoas providas dessa atitude estarão aptas a serem árvores produtoras de frutos realmente bons. Então devemos meditar sobre tudo isso,
o que estamos de fato semeando, né? Se são eles bons frutos ou maus, de acordo com as nossas atitudes, obviamente. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulsos à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que os seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Quando criança, somos como uma argila frágil, ou mesmo como um galho verde. Sim, todas as crianças recém-nascidas, né, muitos dizem, somos como passarinhos, adoecem rápido, né, com dor de ouvidos, né, dor de barriga, são cólicas, né? Qualquer resfriadozinho já é preocupante, por quê? O seu organismo não está ainda formado, então não tem tantos anticorpos de defesa assim, tem que ter um cuidado especial com as crianças recém-nascidas, que é diferente dos irracionais, já nascem e já começam a correr desde seu nascimento, caminhar com as próprias pernas, enquanto o bebê humano vai demorar aí quase um ano, né, para ele começar a dar os primeiros passos, prontos para sermos modelados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma de suas tarefas principais. A gente sempre fala aqui no programa, os filhos não são nossos, temos que colocá-los no trabalho do bem, essa é a nossa grande missão. Aprendemos grande parte de nossas percepções e reações emocionais através da influência dos adultos à nossa volta. Desde recém-nascidos, todos nós somos extremamente sensíveis ao ambiente em que vivemos e, portanto, os adultos devem meditar sobre as posturas que irão tomar em relação às crianças, pois terem grave importância de seu desenvolvimento futuro. Então, meus queridos irmãos, meditemos sobre isso. Voltando à criança, nós temos a obrigação moral de colocá-los no caminho do bem, orientando-os, servindo como verdadeiros espelhos. Nós somos o reflexo do comportamento de nossos filhos. Pais equilibrados, educados, que têm princípios morais religiosos, criam filhos com esse padrão. Pais desequilibrados, né? Usuários de entorpecentes, enfim, de uma série de problemas de drogas e de alcoólicos, podem causar danos familiares irreparáveis nos seus filhos. Tomemos cuidado, porque seremos cobrados na pátria espiritual. Determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver ou deteriorar e inibir a organização psico-espiritual da personalidade infantil. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início do seu desenvolvimento, são forçadas a aceitar regras dos pais, que se esquecem de que os filhos não são livros em branco, mas sim almas antigas que carregam consigo enormes bagagens de experiências em seu currículo espiritual. Cada criança é um mundo à parte. Embora existam necessidades generalizadas para todas, também a individualidade de cada uma deve ser respeitada, pois os filhos, mesmo de uma só família, são diferentes entre si, até mesmo gêmeos univitelinos. Impraticável tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva ou enquadrar todas as crianças no mesmo padrão educativo. Não se podem determinar modelos, receitas e atitudes absolutamente fixas e rígidas. Aceita-se com flexibilidade que cada criança terá a sua importância à medida em que desenvolve sua personalidade. Todas as crianças gostam e necessitam de correr, de brincar, de estudar, de comer e de serem educadas convenientemente, mas cada uma terá características peculiares e não poderão correr, brincar, estudar e comer como as outras, nos mesmos moldes ou figurinos. Um outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente os filhos, porém, a eles mesmos.
Inconscientemente tentam educá-los através das projeções de seus conflitos, das frustrações e dos problemas pessoais, nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança, tentando resolver seus problemas nos problemas infantis, sentindo-se destroçados ou vitoriosos, conforme as derrotas e os triunfos dos filhos. O resultado disso será uma pessoa atingindo a maioridade completamente desconectada de suas realidades e profundamente desorientada. Um outro fato em pauta é o sofrimento dos filhos, em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excessivo controle e zelo, impedem que as crianças expressem gestos e raciocínios espontâneos, bem como a sua forma de ser. Desencorajam-nas a não promover suas ideias inatas, desestimulando-lhes as vocações naturais, alteram-lhes as atividades para as quais teriam toda uma habilidade instintivas e faculdades apropriadas, e impede o desenvolvimento de sua própria índole, prejudicando-as. Portanto, deveremos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais junto aos filhos, porque em nome da missão ou da educação filial, não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo-lhes opiniões e decisões, deixando de proporcionar-lhes gradativamente o hábito das próprias escolhas. Super protegido contra os erros, defendido dos problemas e dificuldades, vemos-los crescendo à sombra dos pais, indecisos até sobre a mais simples opção, numa situação de dependência e apego, que se prolonga em muitos casos durante a encarnação, por que não nas futuras. As crianças, a partir do nascimento, retomam gradualmente suas ideias, e à medida em que seus órgãos se desenvolvem, vão adquirindo uma maior possibilidade de se expressarem como são realmente, e a partir de então devem ser educadas de forma coerente com seu caráter instintivo e traços de personalidade, frutos dos conhecimentos que adquiriram nas existências anteriores. Nunca, porém, nos padrões da coerção, da exigência, da comparação, da crítica constante ou da superproteção, fatores propiciadores de insegurança e de desajustes psicológicos profundos. Pais generosos, de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, podem aproximar-se da criança com o objetivo real de lapidá-la, sempre no clima do amor e de muita compreensão, mas nunca se esquecendo de que não são nossas, mas sim almas eternas, passando temporariamente no recinto de nosso lar. São criaturas de Deus, a caminho da luz. No seu início, o homem não tem senão instintos, avançado e corrompido. Só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir de amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa. Com atração egoísta, toma posse e simplesmente deseja. Há indivíduos que, para convencer e conquistar os outros de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo e acreditando que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim
às expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Há pessoas que tentam, comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que lhes são mais caro e íntimo, e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Alguns delegam o controle de si mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao seu senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de se surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornaram-se um nada ao permitir que isso acontecesse. Outros tantos usam da mentira, pois na convicção de que temos de ser perfeitos para sermos amados, temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros, encobrindo realidades e escondendo conflitos, acabando fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam ser amado como propriedade particular, pois por não confiarem em si mesmas é que geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e desgastante. Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, pois se convenceram de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento levará sempre as pessoas a concordarem em qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Requisitar dos outros o que eles não podem dar ainda é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Forçar pais, filhos, amigos e esposos a preencher o teu vazio interior com amor que não dá a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. É dando que se recebe, portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Não peças amor e afeto, antes de tudo, dê a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Benevolência e felicidade. Se nos voltarmos ao nosso Mestre Jesus e quisermos saber o que significa caridade, sem máscaras, sem dependência de contexto cultural ou época, descobriremos que o verdadeiro sentido é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. 3 itens. Um mundo em 3 proposições de vida. Foquemos no primeiro elemento, na benevolência. Todos os anos, o World Happiness Report, Relatório Mundial da Felicidade, apresenta uma série de dados a respeito da percepção de felicidade em todos os países do mundo. A pesquisa considera múltiplos elementos e chega a diversas conclusões. Mostra, por exemplo, uma espécie de ranking dos países mais felizes. Nesse ranking, figuram sempre os países nórdicos, ocupando os primeiros lugares. Mais importante, porém, são algumas constatações que o relatório traz a respeito das causas de felicidade para as pessoas, independentemente de suas crenças ou culturas. O relatório de 2025, referente ao ano anterior,
conta que as pessoas em geral ainda são muito pessimistas no que diz respeito à benevolência dos outros. Uma das experiências do relatório foi deixar carteiras perdidas com dinheiro e documentos e verificar se seriam devolvidas. O estudo aponta que a proporção de carteiras devolvidas foi muito maior do que as pessoas esperavam. Isso é encorajador, mostrando que somos capazes de fazer mais do que nós mesmos esperamos. Por outro lado, mostra que andamos ressentidos, precavidos. Isso nos deve levar a pensar como devemos alterar nossa forma de ver o mundo, as pessoas, os comportamentos. O estudo revela ainda que a felicidade depende fundamentalmente das conexões que as pessoas fazem. Compartilhar, dividir, ajudar são palavras-chave que aparecem diversas vezes. O trabalho voluntário é um dos índices do ranking, mostrando quanto tempo as pessoas doam para os outros em atividades não remuneradas. Nesse particular, o relatório demonstra que a benevolência aumentou consideravelmente durante o período da pandemia. As pessoas precisavam de mais ajuda e inúmeras foram as respostas. Esse aumento da benevolência tem sido sustentado desde então. Os atos benevolentes estão cerca de 10% acima dos níveis pré-pandêmicos. Isso assinala que a caridade nos conduz para a felicidade. Algo que as grandes almas nos haviam dito há muito tempo, agora se mostra evidente. A benevolência é o que irá salvar o mundo nestes dias tão difíceis. É a benevolência que resolverá a questão do isolamento social, do egoísmo e do vazio existencial. A conclusão é que, se nos dedicarmos aos trabalhos do bem, perceberemos que o envolvimento com o outro em tarefas edificantes trará para nossa alma uma paz nunca antes sentida. Dessa maneira, reprisemos o conceito de Jesus a respeito do que seja a verdadeira caridade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, no nosso projeto de divulgação de sua sábia doutrina, levando paz, tranquilidade, esperança a todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Sua paz possa ser estendida também a todos os familiares e amigos. Rogamos-te então, Senhor, paz para nós e para todo o planeta. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade de trabalho. Possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer,
pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.